Olá, pessoal. Próxima função oxigenada: ácidos carboxílicos. Então, nós já vimos os álcoois, os fenóis, os éteres, acetonas e agora ácidos carboxílicos. O grupo funcional de um ácido carboxílico, dupla O OH, dupla O carbonila, OH hidroxila. Juntando esses dois nomes, nós temos a carboxila. E a nomenclatura IUPAC substitutiva troca o O de hidrocarboneto por oico. Então, esse é o menor ácido, com um carbono. O ácido, um carbono, mete. Então, esse é o ácido metanoico. Já aparece aqui, em parênteses, a nomenclatura usual dos ácidos, que não tem uma regra específica. Ela procura lembrar de onde o ácido foi extraído pela primeira vez. Então, você tem que literalmente decorar. Fórmico vem de formiga, porque esse ácido foi extraído pela primeira vez do veneno da formiga. Por isso que quando você recebe muitas picadas de formiga em algum local, né, se você estiver tendo um incômodo nesse local, dor, você pode diminuir esse incômodo passando um local algo com caráter básico para neutralizar o ácido que está causando o incômodo. O que você tem em casa que você poderia usar? Bicarbonato de sódio ou leite de magnésia. Na fazenda eles têm costume de usar banana verde, porque é uma, é uma fruta que quando está verde tem caráter básico, mas você tem que usar algo de caráter básico para neutralizar o ácido de caráter, o veneno que tem caráter ácido. Próximo exemplo. Com dois carbonos. Com dois carbonos, et. Etanóico. Entre parênteses, acético, que vem de aceto. Então, esse é o ácido do vinagre, né? Ele é um dos componentes do vinagre. A nomenclatura usual, como não tem regra, né? Você tem que memorizar. Os dois nomes principais que você tem que memorizar são justamente acético, que é o etanóico, e o fórmico, metanóico. Com três carbonos, propanoico é propiônico, que vem de gordura. Com quatro, butanóico, butírico, que vem de manteiga. Com 5, pentanóico, valérico, que foi extraído das raízes de uma planta chamada valeriana. Com 6, hexanóico, caproico, porque ele foi extraído das cabras. Mas os dois nomes que são realmente muito importantes que o aluno tem que gravar, acético e fórmico. Na hora de numerar, quando há necessidade de numerar numa cadeia como essa, ramificada, insaturada, sempre a numeração começa a partir do grupo funcional. Então, primeiro cita as ramificações em ordem alfabética, depois a cadeia principal, que tem 5 carbonos, pente, a dupla no 4, em e o ácido oico. Próximos exemplos. No caso de dois grupos funcionais, tenho que usar o dioico. Sempre que nós temos dois ou mais grupos funcionais, sempre que se usa aqui no sufixo, o prefixo de quantidade, di, tri, tetra, é necessário usar aqui o O, essa vogal, depois do infixo. Quando as carboxilas estão nas extremidades, você pode omitir a numeração, basta falar dioico. Então, quando eu falo etanodioico, propanodioico, pentanodioico, hexanodioico, significa que as carboxilas estão nas extremidades. Aqui nós temos duas ramificações, no 2 o metil e no 3 o isopropil. E o ácido 6 carbonos, hexanoico. Em uma cadeia aromática, o nome mais utilizado, né, para se referir a esse composto que tem uma carboxila ligada ao anel aromático é benzoico. Aí o PAC recomenda o nome benzeno carboxílico. E no ensino médio aparece essa outra nomenclatura, fenilmetanoico. Nesse último caso, esse carbono, né, foi considerado o carbono principal, a cadeia principal, e o fenil, o anel, como substituinte dessa cadeia. Então, fenil
metanóico. Mas qual desses nomes é o mais importante? O primeiro, ácido benzoico. Existe uma nomenclatura, um sistema de localização em ácidos carboxílicos que não é IUPAC, mas é muito usado principalmente pela biologia, que é substituir os localizadores numéricos 2, 3 e 4 por letras gregas, alfa, beta e gama. Então, nesse exemplo aqui, é o ácido 2-clorohexanoico, mas no lugar do 2 pode aparecer o alfa. Dessas letras alfa, beta e gama, a que é mais importante, a que é mais cobrada no ensino médio, é a troca de 2 por alfa, por causa da biologia, no estudo dos alfa-aminoácidos. Correto? Ácidos graxos. O que são ácidos graxos? Ácidos graxos são ácidos que obedecem às seguintes características. Eles são monocarboxílicos, só tem uma carboxila. A cadeia tem que ser aberta, a cadeia tem que ser normal. Ela pode ser saturada ou ela pode conter uma ou mais duplas entre carbonos. E o número de carbonos é par, geralmente superior a 10. Os principais ácidos graxos têm, então, 12, 14, 16 e assim por diante. Os ácidos graxos eles são obtidos a partir de óleos e gorduras. É uma nomenclatura importante o termo graxo nos tópicos de sabão e em biologia, quando o professor for falar de óleos e gorduras. Equação de ionização. Né? Esses compostos são chamados de ácidos porque eles têm caráter ácido, são ácidos diarrênios. Quando eles são colocados em água, eles sofrem ionização, liberando o íon H+. O ânion formado é chamado de carboxilato, regrinha de nomenclatura de sais. Se o ácido é íquo, o ânion é ato. E os ácidos carboxílicos, de modo geral, eles são ácidos fracos, que significa que o grau de ionização está abaixo de 5%. Você pode representar a equação de forma simplificada, usando o H+, ou de forma completa, usando o H3O+, que é o hidrônio ou hidroxônio. Então, todos os ácidos carboxílicos são ácidos diarrênios. Em meio aquoso, eles sofrem ionização, liberando o íon H+. Curiosidade: ácidos monocarboxílicos voláteis, eles têm um odor desagradável, né? E nós produzimos esses ácidos na nossa pele. O processo, de forma resumida, está aqui nesse quadradinho. Nós transpiramos, no suor tem uma série de substâncias, na nossa pele tem milhares de bactérias, e essas bactérias promovem reações químicas com componentes do suor, formando ácidos monocarboxílicos voláteis, que têm um odor característico. O cachorro consegue identificar o seu dono justamente pelo cheiro desses ácidos. Por isso que eu coloquei no título ali impressão olfativa. Nós não temos um olfato tão aguçado como o do cachorro, mas cada pessoa tem o seu cheiro devido a características metabólicas de formação desses ácidos carboxílicos. Correto? Por isso que eu coloquei impressão olfativa. Da mesma forma que cada pessoa tem uma impressão digital, cada pessoa também tem o seu cheiro. Agora, se a pessoa se descuida da higiene, não é só o cachorro que vai perceber o cheiro. Aí entra um tema aqui legal de ser discutido, porque é muito cobrado, que é a questão dos desodorantes. A maior parte do cheiro ruim das axilas é devido à formação desses ácidos aqui. Ó. Ácido 3-hidrox, 3-metil-hexanoico e o ácido 3-metil-hex-2-enoico. São ácidos, né, com cheiro desagradável. O que nós podemos fazer então para combater isso? Além de uma boa higiene, né,
banho, o uso de desodorantes. Todo desodorante tem caráter básico para neutralizar os ácidos, que são quem causam um mau cheiro. Um dos componentes básicos de desodorantes é o bicarbonato de sódio. Então, o uso de bicarbonato de sódio na composição dos desodorantes é justificado por essas reações aqui. O ácido de cheiro ruim é neutralizado, certo? É neutralizado pelo bicarbonato de sódio, que é um sal de caráter básico, formando um sal de sódio, um carboxilato de sódio inodoro. E ácido carbônico, que é instável. Você pode apresentar a reação mostrando o ácido carbônico ou colocando água mais CO2, que esse ácido é instável e se decompõe formando água mais CO2. Agora, os desodorantes, eles têm também outros componentes que ajudam a combater esse mau cheiro. Então, eles têm substâncias básicas para neutralizar os ácidos carboxílicos formando sais inodoros. Mas eles também têm substâncias antissépticas para matar as bactérias, que são as responsáveis pela formação desses ácidos. E para quem gosta, tem desodorantes também com substâncias com odor agradável, perfumadas. Então, o desodorante ele combate o mau cheiro atacando por 3 frentes: neutralizando os ácidos, matando as bactérias e, para quem gosta, usando substâncias com odor agradável. Esses ácidos de mau cheiro, eles estão presentes nas axilas e também estão presentes no chulé, certo? No caso do chulé, os principais ácidos são o ácido propanóico e o ácido isovalérico. Tudo bem? Então essa foi a nossa aula sobre ácido carboxílico. Até a nossa próxima função.